O que é a Lei Magnitsky que pode ser utilizada contra Alexandre de Moraes? Em 22 de fevereiro deste ano, o conglomerado de mídia do presidente americano Donald Trump, juntamente com a plataforma de vídeos Hubble, uma concorrente direta do YouTube, entrou com uma ação na justiça americana contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. A plataforma Hubble, juntamente com a Trump Media Group, pediam a concessão de medida cautelar para que não sejam obrigadas a cumprir algumas medidas judiciais do então ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, Alexandre de Moraes, que mandou bloquear o Hubble no Brasil e, além disso, emitiu uma multa pesada de R$50 mil e determinou a indicação de um representante imediato da plataforma no Brasil. Acontece que esse desfecho de solicitar uma medida cautelar chamou a atenção de legisladores nos Estados Unidos e principalmente de assessores e do próprio presidente Donald Trump. Foi então que um tribunal americano, um tribunal da Flórida, decidiu que as empresas Hubble e de Donald Trump não eram obrigadas a cumprir nenhuma medida do juiz, do ministro do STF aqui no Brasil, Alexandre de Moraes, abrindo uma terrível brecha contra Moraes, que agora está sendo acusado por legisladores e por essas empresas de cometer atos ditatoriais e de censura no Brasil, inclusive buscando informações de pessoas que hoje se encontram asiladas dentro dos Estados Unidos, forçando empresas como Meta, X, a divulgar as informações de localização, de dados bancários, de dados pessoais, de pessoas que estão sendo investigadas e até mesmo já tiveram uma prisão emitida pelo próprio Alexandre de Moraes. Houve então diversos mandados de prisão, como já me referi aqui, emitidos por Moraes contra pessoas que cometeram crimes de opinião, contra a Suprema Corte, contra Moraes, contra, por exemplo, o próprio governo atualmente aqui no Brasil, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E além disso, Moraes determinou multas milionárias contra plataformas americanas como a plataforma X de Elon Musk e, além do mais, emitiu bloqueios contra o Hubble e também contra o X. E isso trouxe uma animosidade muito grande. Inclusive, a própria Starlink, também de Elon Musk, sofreu uma represária de Moraes. Também teve que pagar multas milionárias de uma outra empresa que não tem ligação nenhuma com a Starlink, que é a rede X. E assim, essa empresa que é estrategicamente posicionada nos Estados Unidos, principalmente com contratos no Pentágono e em toda a defesa dos Estados Unidos. É uma empresa estratégica que é protegida pelo próprio governo dos Estados Unidos, independentemente de qual partido está ocupando o maior cargo dos Estados Unidos, que é o cargo de presidente. E após essa decisão da Flórida, de um tribunal da Flórida, em que Alexandre de Moraes não teria nenhum poder contra empresas americanas de direito americano, abriu-se uma brecha para aplicar uma lei americana, uma lei internacional muito conhecida, que colocaria Alexandre de Moraes praticamente sem nenhuma ação no Brasil e em todo o mundo. Caso contrário, o próprio Brasil, o próprio Estado brasileiro, bancos estatais, bancos privados, entre outras instituições relacionadas com Alexandre de Moraes, com o STF e cúmplices, por exemplo, de Alexandre de Moraes, poderiam também ser gravemente sancionados. Trata-se da lei americana, que é reconhecida internacionalmente como Lei Magnitsky, que legisladores dos Estados Unidos
estão atualmente trabalhando para aplicar essa lei contra Moraes e seus cúmplices aqui no Brasil. Mas o que é essa lei? Qual contexto ela foi criada? E Alexandre de Moraes realmente ele pode ser atingido por esta lei? Mas antes de eu aprofundar esse tema e trazer para vocês o histórico desta lei, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Peço também para entrar em minha loja de camisetas através do site umapinca.com/área militar e, se possível, contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, haja vista que o YouTube infelizmente restringiu a monetização do meu canal. Então tudo começou quando um advogado e auditor fiscal lá em Moscou, na Rússia, chamado de Sergei Magnitsky, ele passou a investigar uma empresa onde ele foi contratado para investigar ali possivelmente atos de corrupção, de propina, envolvendo a empresa e também o Ministério do Interior russo, na época sob o governo do presidente Vladimir Putin. Tudo isso aconteceu no ano de 2007, quando Sergei Magnitsky ele passou a ser contratado pela empresa de gestão de ativos financeiros chamada de Hermitage Capital e Sergei, junto com outros auditores, descobriu que havia ali um indício claro de corrupção envolvendo a empresa Hermitage com o governo de Moscou. E esses funcionários que estavam envolvidos nesse caso de corrupção, caso de propina, eles observaram que a situação estava se escalando e que Sergei Magnitsky ele não deixaria isso passar em branco e começou a fazer uma série de denúncias. Então, nesse meio tempo, esses funcionários da Hermitage, que tinha ali uma ligação e também tinha o seu DNA nessa corrupção, começaram a cair fora da Rússia. Foram embora para outro país, buscando asilo e proteção, outros se escondendo, à medida que a situação começou a piorar. No entanto, Sergei Magnitsky não fugiu, não saiu da Rússia. Ele queria ir até o último processo, até o último homem acusado de corrupção dentro do Ministério do Interior da Rússia. E vejam só, essa corrupção envolveu mais de 200 milhões de dólares. Então essas autoridades da Rússia não iriam deixar isso barato. Queria ali, aos poucos, foram calando alguns funcionários envolvidos. Não foi à toa que alguns saíram do país, não prestaram queixas, não fizeram delação, ao contrário de Sergei Magnitsky, que permaneceu na Rússia e fez a delação denunciando todo esse esquema de corrupção entre o governo russo de Vladimir Putin, o Ministério do Interior, e também da empresa de gestão de ativos Hermitage Capital. Foi então que Magnitsky foi preso no ano seguinte, em 2008, foi espancado na prisão lá de Moscou, teve ali diversos problemas de saúde relacionados com esse espancamento e em 2009 Magnitsky morreu sob custódia do governo russo dentro da prisão da Rússia, que segundo ali um levantamento de familiares não houve uma prestação de cuidados de atendimento médico para Magnitsky, que estava sofrendo ali de pancreatite e também de lesões relacionadas com a vesícula biliar. E ele evoluiu ali, essa doença, todo esse problema relacionado sim com as condições impostas do governo russo contra Magnitsky, espancamentos, torturas e assim Magnitsky morreu na prisão em 2009. Então esse episódio levou as autoridades dos Estados Unidos a endurecer algumas sanções contra esses responsáveis pela prisão, espancamento e também morte de Sergei Magnitsky na Rússia. Foi então que o Congresso americano começou a se mobilizar, legisladores cientes de que deveriam atuar contra esses indivíduos envolvidos na morte de Sergei Magnitsky,
eles passaram a circular um projeto de lei dentro do Congresso americano que ficou conhecido como Magnitsky Act, ou Ato Magnitsky, ou Lei de Magnitsky, ou simplesmente Lei Magnitsky, que foi promulgada pelo então presidente dos Estados Unidos na época, em 2012, Barack Obama. Então essa norma, ela tornou mais fácil ao presidente dos Estados Unidos impor sanções contra os envolvidos na prisão de Sergei Magnitsky e também aqueles que cometeram abusos que levaram à morte de Sergei dentro na prisão lá em Moscou e sob custódia da Rússia. No entanto, essa lei ela não parou por aí. Ela se expandiu, ela não somente mirou nesses funcionários, nessas autoridades da Rússia, mas também em todo o mundo. Ela passou a ser praticamente uma lei internacional, só que de uso dos Estados Unidos para assuntos globais. Então ela ficou conhecida lá em 2016 como Lei Magnitsky Global, sendo aperfeiçoada no governo de Donald Trump em seu primeiro mandato. Então é neste ponto, exatamente na Lei Magnitsky Global, que Alexandre de Moraes pode sofrer terríveis punições internacionais protocoladas pelos Estados Unidos, pelo governo americano, com a anuência do Congresso americano. Agora tem o poder, claro, poder em suas mãos, através de um ato do Congresso, ato legislativo, determinar que empresas e também pessoas com operação em território americano e também em não em território americano bloqueiem os bens de criminosos relacionados com a violação dos direitos humanos, como Alexandre de Moraes está sendo acusado hoje de ditadura, de censura, atos antidemocráticos, processo de censura contra a opinião e tudo isso envolvendo ali uma violação dos direitos humanos em qualquer parte do mundo. Então esse termo pessoas, segundo o que consta na Lei Magnitsky, ele diz o seguinte: inclui pessoas jurídicas. Com isso, por exemplo, bancos, outras instituições financeiras que operam nos Estados Unidos precisam seguir as sanções determinadas pelo governo americano. Então eu lanço um questionamento: quais são os bancos aqui no Brasil, privados, públicos, instituições que operam nas bolsas de valores dos Estados Unidos? Vou citar aqui os principais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras e de mercado. Então, o brasileiro, ele praticamente mantém a sua rotina fazendo créditos em lojas, em varejo, comprando ali no atacado, comprando no supermercado, usando crédito ou débito ou outro tipo de financiamento ou operação bancária dessas grandes empresas, desses grandes bancões. Mas não opero com o Banco do Brasil. Não tem problema nenhum. Qual banco que você opera? Tem ligação com o Banco do Brasil, tem ligação com o Banco Central brasileiro e assim possui raízes lá nos Estados Unidos. Então, como seria esse método de atuação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? São situações complexas, mas de uma forma muito bem reduzida e resumida. Trago aqui para vocês que a lista de pessoas que a Lei Magnitsky ela estipula, ela faz essa denominação, está relacionada com pessoas passíveis de punição pela Lei Magnitsky, que inclui responsáveis por abusos de poder, dos direitos graves, dos direitos humanos e corrupção, mas também se estende para quem tenha assistido materialmente pessoas responsáveis por esses crimes, ou seja, pessoas cúmplices desses crimes cometidos, segundo o que consta aí nos legisladores americanos, que Alexandre de Moraes cometeu. Claramente, cúmplices que atuaram ou deixaram de atuar em desfavor de Alexandre de Moraes
também devem ser penalizados e atingidos pela Lei Magnitsky. Não importa se é uma pessoa, ou é uma instituição, ou é governo. Se for governo do Brasil, a situação é ainda pior. O Brasil, ele é sancionado, é claro que existe ali uma escala, vamos dizer assim, uma escala diplomática dentro dos setores de sanções da Justiça e também do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, não necessariamente Moraes precisaria ter ativos pessoais, ativos econômicos dentro dos Estados Unidos. Basta o governo americano, a partir da Lei Magnitsky, solicitar bloqueios e movimentações das contas e ativos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de seus cúmplices em qualquer banco que estejam estacionados e relacionados com raízes dentro das bolsas de valores ou qualquer outra instituição dos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes pode ter ali qualquer tipo de movimentação em qualquer banco, instituição do Brasil, seja renda fixa, renda variável, COI, investimentos, outro tipo de movimentação bancária e até mesmo recebimento de salários como ministro do STF. E os seus cúmplices também vão ser abrangidos por essa lei internacional, essa lei global Magnitsky. Caso não haja, de fato, o cumprimento dessas determinações por parte do Departamento de Estado americano e que esses bancos, bancões aqui no Brasil e instituições ou pessoa não correspondam a essas determinações americanas, aí, meu amigo, esses bancos, instituições e pessoas seriam, então, sancionados em diversos níveis por não obedecer uma lei internacional dos Estados Unidos, porque os americanos enxergam através de anuência do Congresso americano de que essas pessoas, de que esses indivíduos e instituições possuem ativos e relações bancárias, relações econômicas ou de mercado dentro dos Estados Unidos. Sendo assim, será que os bancos aqui no Brasil, as instituições privadas ou públicas, recebendo uma ordem, elas descumpririam uma ordem americana, sabendo que isso poderia causar um grave colapso econômico e político aqui no Brasil? E será que os brasileiros, será que os políticos que recebem salários, recebem gratificações, benefícios dos grandes bancos e também militares aqui do Brasil ficariam felizes em ter os seus ativos congelados com sanções dos Estados Unidos, sendo impossível movimentar, comprar ativos de outros países ou movimentar, tirar aqui do Brasil, colocar nos Estados Unidos, ou com algum outro problema grave com os Estados Unidos? Será que esses brasileiros e esses militares, esses políticos ficariam felizes em saber que as instituições, os grandes bancos aqui do Brasil e também o governo brasileiro estariam descumprindo uma medida americana por causa de um homem ou por causa de seus cúmplices? Eu tenho a minha dúvida. Espero que tenham gostado de toda essa explicação sobre a Lei Magnitsky. Vamos acompanhar esse caso com muita atenção. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Visite a minha loja de camisetas, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, através do site umapinca.com/área militar. E você também pode fazer ali uma contribuição com qualquer valor que vai ajudar e muito o meu trabalho, através da chave Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.